Boa noite a todos, uma grande honra estar com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia hoje, Judas, capítulo 1, claro, só tem um, versículo 8 ao 16, certo? Hoje a nossa porção vai ser um pouco maior, certo? E o nosso tema é o perfil dos adversários. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, então fica facinho de encontrar, certo? Os irmãos encontraram? Amém? Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Tudo aqui compreendem, melhor dizendo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração diante da sua palavra. Santo Deus e Pai, estamos diante da tua santa palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma, Senhor. Ó Pai, prepara o nosso coração como um solo fértil para receber a tua boa semente. Eu reconheço a minha fraqueza e total necessidade de ti. Apesar de mim, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a tua palavra, para a edificação da tua igreja e glória ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos hoje dar continuidade então à nossa série intitulada Batalhando pela Fé, na qual nós estamos estudando aqui a carta de Judas, certo? E nós já notamos que o autor dessa carta, claro, é Judas, não o Iscariotes, claro, nós vimos que é o meio-irmão de Jesus, é outro Judas. E ele chamou ali na sua saudação os seus leitores de chamados,
amados em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus. Então o tom dele para com os leitores é um tom pastoral, um tom de quem fala com ovelhas amadas do Senhor Jesus Cristo, né? E Judas explicou o motivo pelo qual ele enviou aquela carta, porque ele se sentiu obrigado a chamar os seus leitores a batalharem diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que aqueles irmãos deveriam batalhar? Por que eles precisavam receber essa carta? Porque, meus irmãos, Judas vai explicar que certos indivíduos se introduziram na igreja com dissimulação. Judas fala que esses homens eram homens ímpios, eles eram homens libertinos, eram homens que deturpavam a graça de Deus. Aquela ideia, se eu sou salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Eles eram antinomianos, sem lei, deturpavam a graça de Deus e negavam o senhorio de Cristo com as suas ações e as suas palavras. Então tinham infiltrados na igreja, e aqueles irmãos precisavam batalhar pela fé para não cair na lábia, no ensino venenoso que estava começando a surgir ali nas suas reuniões. Judas prosseguiu então, lembrando os crentes de 3 exemplos de juízo que nós encontramos nas Escrituras, daqueles que se rebelaram contra o Senhor. Foi a nossa última mensagem, vocês lembram? O exemplo de Israel incrédulo no deserto, o exemplo dos anjos caídos, o exemplo das cidades de Sodoma, Gomorra e outras circunvizinhas que se entregaram à imoralidade. E essas cidades se tornaram exemplo do juízo eterno. E foi neste ponto que nós paramos na última mensagem, e hoje nós notaremos aqui dos versos 8 ao 16, onde Judas apresenta qual era o perfil desses homens, qual era o perfil desses adversários, como nós identificamos os falsos profetas, como aqueles irmãos poderiam identificar as características desses falsos mestres. Aqui nós vamos observar que nos versículos 8 a 10, Judas vai responder a pergunta, Judas vai descrever como nós observamos então os falsos mestres. Quais são os atos dos falsos mestres, certo? Então, dessas 3 analogias que ele já tinha falado anteriormente, Judas tira 3 lições claras, e ele descreve os atos desses homens com 3 verbos. Lembra que eu falei para vocês que Judas gosta muito de utilizar ali o número 3, né? Então vamos observar que ele vai observar 3 verbos aqui para descrever os atos desses homens, os atos desses falsos mestres. Estes são contaminar, rejeitar, difamar. Em primeiro lugar, o texto vai dizer: ora, estes da mesma sorte quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, contaminar. Meus irmãos, assim como a cidade de Sodoma, de Gomorra e as suas circunvizinhas que se entregaram à imoralidade, esses homens também se entregavam à concupiscência carnal, aos fortes desejos da carne. Esses homens eram imorais, eles contaminavam a carne, em primeiro lugar. Em segundo lugar, rejeitar. O texto diz, como também rejeitam o governo, e aqui relacionado também com os anjos caídos. Assim como os anjos caídos foram rebeldes contra a autoridade do Senhor, esses homens rejeitam o governo do Senhor. Como vimos, assim como Sodoma e Gomorra, eles contaminavam a carne. Assim como os anjos caídos, eles rejeitam o governo. Eles são insubmissos à autoridade do Senhor. Em terceiro lugar, difamar. Em outras versões, maldizer. O texto diz, difamam autoridades superiores.
Assim como os israelitas no deserto foram murmuradores, difamaram contra o Senhor, esses homens difamam autoridades superiores. Então Judas faz a aplicação, ele mostrou os exemplos de juízo e aqui ele aplica na vida desses falsos mestres como eles contaminavam, rejeitavam e difamavam. Certo? Além disso, Judas os apresentou como sonhadores, né? Porque pode ser que esses homens fossem místicos que alegavam ter um acesso a visões sobrenaturais para fundamentar o seu falso ensino. Meus irmãos, quantos hoje também não fazem a mesma coisa, né? Alegam ter visões sobrenaturais, mas para ensinar uma doutrina falsa, para quem sabe até mesmo se aproveitar da boa vontade das pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de perfil. Aqui nós começamos a observar algumas características dos falsos mestres, que nós também hoje precisamos ficar de olho. Será que não tem pessoas com esse tipo de perfil que você está começando a assistir na internet? Ou que você tem algum tipo de influência, alguém te influencia de alguma forma, né? Então você tem que começar a ficar de olho, porque aqui ele está dando características de falsos mestres. O texto prossegue para destacar a irreverência desses falsos mestres para com as autoridades superiores, exemplificando com um episódio relacionado a Miguel e o diabo, Miguel e Satanás, disputando a respeito do corpo de Moisés. Então o texto diz o seguinte, vamos ler o texto novamente. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, aqui falando dos falsos mestres, quanto a tudo que não entendem, difamam. Quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Tem um teólogo chamado Simon Kistemaker, comentando a respeito desse texto, ele coloca esse texto nos seguintes termos, prestem bastante atenção, olha o que ele diz. Judas usa essa ilustração sobre a contenda entre Miguel e Satanás para demonstrar que, mesmo com todo o seu poder, o arcanjo não ousou repreender o diabo. Mesmo estando Miguel acima de Satanás e tendo, a nosso ver, todo o direito de reprová-lo, o arcanjo evitou proferir uma repreensão. Deus é o juiz. O recurso literário utilizado aqui é uma comparação, que vai do maior para o menor. Qual é a lógica aqui? A lógica é a seguinte: se o mais poderoso arcanjo, ou seja, Miguel, recusou repreender Satanás, mas disse que o Senhor te repreenda, quanto mais homens pecadores não deveriam deixar de proferir insultos. E essas pessoas, esses falsos mestres, eles eram muito arrogantes, eles eram ignorantes em relação às coisas espirituais, eles eram guiados pelos seus instintos, assim como animais. Eles achavam talvez que poderiam ofender poderes celestiais por possuir algum tipo de conhecimento superior, algum tipo de conhecimento místico, né? Se tornavam arrogantes, falando do que não sabiam, insultando o que não sabiam. E nós já nessa parte do texto notamos aqui já algumas características a respeito desses mestres. E essas características, elas não devem ser imitadas por nós de maneira nenhuma. Para que servem essas características? Para nos ajudar a discernir quem eles são e fugir, combater esse tipo de ensino. Nós vimos aqui que eles contaminam a carne, que eles são imorais, que seguem segundo as suas concupiscências. Nós vimos aqui que eles rejeitam a autoridade, que eles são insubmissos, rebeldes contra Deus, e vimos também que eles são
irreverentes, que eles difamam, eles zombam do que não entendem corretamente. Meus irmãos, nós não podemos seguir estes exemplos. Tem algumas coisas nas Escrituras que são exemplos para a gente fazer o contrário, né? São exemplos daquilo que a gente não deve fazer, exemplos que nós não devemos seguir. Quando nós observamos esse tipo de comportamento, o que a gente deve imaginar? Eu tenho que fazer o contrário. Se eles são imorais e contaminam a carne, o que eu devo fazer? Se isso é desagradável ao Senhor, o que é agradável ao Senhor? Que eu santifique a mim mesmo, que eu busque crescer em santidade, que nós devemos cultivar o quê? Santidade, o domínio próprio. No contrário de nos entregarmos à imoralidade, sejamos santos, assim como o nosso Senhor é santo. Nos afastemos do que é impuro, do que é imoral, do que desagrada a Deus, nos aproximemos daquilo que agrada a Deus, daquilo que está de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras. Meus irmãos, eles rejeitavam a autoridade, isso é desagradável a Deus. O que devemos fazer então? Qual é o contrário disso? Que sejamos submissos a Deus primeiramente e às autoridades por Ele constituídas. Além disso, nós vimos que eles eram irreverentes, que falavam com zombarias, difamando o que não sabiam. Meus irmãos, nós temos que ter reverência e prudência em nosso falar, agir, né? Especialmente para com o Senhor e com as autoridades que Ele constituiu. Caminhando no texto, nós vamos observar agora uma segunda pergunta. Com quais personagens do Antigo Testamento esses homens aqui se pareciam? Quais personagens do Antigo Testamento eles seguiram os passos? Talvez eles deveriam ter lido a história desses personagens e tido como exemplo do que não fazer, mas eles acabaram seguindo o exemplo desses homens. Aqui, Judas vai citar 3 nomes. Está vendo como ele gosta do 3? Caim, Balaão e Corá. Então, Judas, no verso 11, cita 3 exemplos de perversidade, né, registrado no Antigo Testamento, para comparar com esses falsos mestres. Observe o verso 11. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Em primeiro lugar, ele cita Caim. Caim prestou um culto que foi desagradável, inaceitável a Deus. Caim se rebelou então contra a vontade de Deus em relação ao seu sacrifício, e ele é retratado nas Escrituras como o primeiro assassino, porque ele matou o seu irmão Abel, ficou com inveja do seu irmão, já que o Senhor se agradou do sacrifício oferecido por Abel, ele matou o seu irmão por inveja. E Caim é tido nas Escrituras como um exemplo do primeiro assassino, de um homem ímpio, né? De um homem que desagradou a Deus. E esses homens aqui são comparados a Caim. Eles seguiram pelo caminho de Caim. Depois disso fala a respeito de Balaão. Balaão, meus irmãos, ele não amava a Deus, mas ele amava o dinheiro. Por uma grande quantia, ele elaborou um plano para levar Israel à idolatria e à imoralidade. Então vocês lembram nas Escrituras da história de Balaão. E os falsos mestres, de modo semelhante, eles enganam os crentes a fim de lucrarem com isso, de forma semelhante a Balaão. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito dos falsos mestres? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles se disfarçam de ovelhas, mas são lobos roubadores. São gananciosos, enganam as pessoas porque querem lucrar, querem benefício próprio com isso. Tomem cuidado com esses. Será que eles ficaram só lá atrás? Será que não existem hoje pessoas que fazem isso, que deturpam a palavra de Deus, que manipulam as pessoas por interesses escusos, interesses avarentos e egoístas? Existem sim.
E nós temos que tomar cuidado, porque esses falsos mestres seguiram o caminho também de Balaão. E em terceiro lugar, Judas cita Corá. Você deve lembrar o relato da rebelião de Corá contra Moisés, que está registrado lá em Números, no capítulo 16, ali do versículo 1 ao 35. Você pode anotar para ler em casa essa referência. Corá rejeitou aceitar a liderança de Moisés e Arão, certo? Que foi estabelecida por Deus, e o Senhor o puniu severamente, ele e os seus comparsas. Aqui a gente vê a rebelião e o juízo e a consequência do seu pecado. Então, de modo semelhante, meus irmãos, os falsos mestres também, assim como Corá, são rebeldes e também caminham para o castigo divino. E aqui, meus irmãos, a gente reflete mais uma vez. Falsos mestres deturpam a palavra de Deus. Eles querem fazer as coisas do seu próprio jeito. Falsos mestres são gananciosos, são como lobos roubadores, manipulam as pessoas por interesses egoístas, escusos. Falsos mestres são rebeldes, são insubmissos, querem fazer valer a sua autoridade, desprezando aquilo que Deus estabeleceu. Eles promovem divisões, contendas e caminham para o destino eterno. Aqui nós estamos aprendendo já bastante coisa a respeito do perfil desses falsos mestres. Vamos ficar ligados para que nós não sejamos levados por falsos ensinos, por falsas doutrinas, queridos. Em terceiro lugar, com que esses homens podem ser comparados? Aqui Judas vai usar várias ilustrações. Nesse ponto, ele lança mão de muitos exemplos da natureza para descrever os falsos mestres. Isso é muito interessante, né? Vamos observar que ele os chama, no verso 12, de rochas submersas. Olha o verso 12, diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam. E são rochas submersas. Elas representam, meus irmãos, o perigo para os navios. Você já deve ter ouvido falar do Titanic, né? Que bateu numa rocha, né? num iceberg. Então, uma rocha submersa está lá embaixo, mas pode levar um navio grande a naufragar. Uma rocha submersa poderia afundar um barco naquela época. Rochas submersas representam um perigo para os navios. Falsos mestres representam um perigo para a igreja. Assim como rochas submersas estão lá escondidas, mas podem causar um dano grande a uma embarcação, um falso mestre pode estar ali no meio do povo, pode ali estar se disfarçando de crente, mas é um ímpio que pode trazer problemas sérios para a igreja de Deus. As festas de fraternidade mencionadas aqui, elas forneciam um ambiente em que acontecia a ceia do Senhor, a Santa Ceia na igreja primitiva. E com o passar do tempo, nós vamos observar inclusive ali em 1 Coríntios, que essas festas se tornaram passíveis de abuso mediante a gula, né? Mediante a desordem e a imoralidade por parte de alguns. Então tinham pessoas dentro dessa reunião dos cristãos, mas agindo de forma ímpia, agindo de forma imoral, agindo de forma perversa. Estavam no meio do povo de Deus, mas não pertenciam verdadeiramente ao povo de Deus, né? Além disso, o texto diz que eles eram pastores de si mesmos, ou seja,
no lugar deles se preocuparem com as ovelhas, no lugar de amarem o próximo, no lugar daquele bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, esses não, eles querem só se aproveitar das ovelhas. Esses aqui são pastores de si mesmos, eles são egoístas, eles se importam somente com eles mesmos. E é possível que uma pessoa assim possa conseguir até alcançar, quem sabe, um cargo na liderança de uma igreja, né? Mas é um pastor que pastoreia a si mesmo, como nós observamos, se você também pode anotar, em Ezequiel 34:8, a referência desse tipo de pastores. Nós vamos observar o texto prosseguindo, então, no versículo 12, dizendo o seguinte: nuvens sem água, impelidos pelos ventos. Olha, primeiro rochas submersas, agora nuvens sem água. Como é que é uma nuvem sem água? Você vê a nuvem, né, você vai pensar, olha, vai cair uma chuva aqui, vai ter colheita, vai ter chuva, porque estão vendo várias nuvens, mas essas nuvens aqui, elas não têm água. Esses homens são como nuvens que não vai dar chuva dessa nuvem, o vento vai levá-la embora. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que eles prometem, mas eles não dão. Eles prometem vida espiritual e entregam seca. Eles têm a aparência de piedade, mas negam o seu real poder. Eles são hipócritas. Eles apresentam que vão fazer uma coisa, mas por dentro eles não são aquilo que eles professam ser, né? Então, muito cuidado. Além disso, o texto vai dizer que eles são como árvores infrutíferas. Observe a continuação, então, aqui do verso 12. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Esses mestres tinham vidas estéreis, eles eram infrutíferos, quando deveriam ter sido frutíferos. Você lembra daquela parábola de Jesus a respeito da figueira estéril? Você pode ler essa parábola em Lucas 13, do 6 ao 9, pode anotar aí também para ler em casa. Assim como aquela figueira no devido tempo não tinha dado o seu fruto, esses homens eram infrutíferos. Jesus tinha dito sobre os falsos mestres: pelos seus frutos conhecereis. No caso desses aqui, pela falta desses bons frutos, né? Árvores infrutíferas, duplamente mortos. No verso 13, mais uma figura: ondas bravias do mar. Leia comigo o verso 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Meus irmãos, aqui trata-se do lixo que era carregado na crista da onda e depositado na praia. Esses mestres talvez prometessem um ministério poderoso, mas na realidade eles eram causadores do caos, causadores de desordens, causadores de problemas, de falsos ensinos e do mal, né? Ondas bravias, traz lixo, né, para a praia. E por fim, meus irmãos, mais uma figura que Judas apresenta: eles eram estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que trata-se aqui de estrelas cadentes, que caem do céu e o seu destino é estarem aprisionadas nas trevas para sempre. Olha como Judas utiliza todas essas ilustrações, essas figuras, para referir-se a esses homens. Ele falou desses homens como rochas submersas, pastores que apacentam a si mesmos, nuvens sem água, árvores infrutíferas, mortas, ondas bravias do mar que trazem a sujeira para a praia, estrelas errantes que terminam na escuridão. Assim que ele apresenta esses homens. E aqui eu queria fazer uma ilustração, queria trazer uma aplicação, uma reflexão para todos nós. Qual seria uma figura que talvez ilustrasse a sua vida? Qual seria uma figura que talvez, né, mostrasse quem você é?
Por exemplo, você já leu o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que descrição maravilhosa, não é? Uma árvore plantada junto a um ribeiro, que dá fruto no devido tempo, a folhagem não murcha, né? Isso é uma ilustração, uma figura daquele que ama a lei do Senhor, que medita dia e noite na palavra de Deus, que tem comunhão com o Senhor, que teme a Deus, que é um justo, que ele foi justificado pelo Senhor. Isso é uma ilustração, uma figura a respeito dele. Será que essa figura representa você? Você já parou para observar na sequência do texto? O ímpio, porém, não é assim. Ele é como a palha que o vento dispersa. A palha não tem vida, a palha não dá fruto, a palha para nada serve, a não ser para ser lançada no fogo. O que representa a sua vida? Qual figura melhor apresenta você? Para nós estarmos nessa condição de justos, como a Escritura menciona, nós só podemos estar nessa boa condição por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. É Cristo quem nos justifica diante de Deus. É Cristo que nos deixa nessa boa condição. Fora de Cristo, todos somos palha. Em Cristo, nós estamos saudáveis como uma árvore frutífera, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizermos prosperará. Em Cristo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu pergunto a você, você já está em Cristo Jesus? Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o seu Salvador. Reflita, quem sabe você veio aqui hoje, ainda não é um cristão. Pense a respeito da sua comunhão com o Senhor. Você só pode ter paz com Deus, vida eterna, por meio de um, se chama Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, vamos prosseguir agora para o nosso último ponto, que vai compor os últimos versículos do texto, do verso 14 ao 16. A pergunta é: o que foi profetizado a respeito deles? O que foi profetizado sobre eles? O texto diz: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas agora confirma a análise final dos seus adversários, apresentando uma profecia de julgamento que acompanhará a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas cita aqui o livro de Enoque para enfatizar o seu argumento. Para termos um comentário acerca desse assunto, eu trouxe uma reflexão, um comentário de John MacArthur, que explica o seguinte, presta atenção. A fonte dessa informação foi o Espírito Santo que inspirou Judas. O fato de estar registrado num documento pseudo-epígrafo e não bíblico, conhecido como Livro de Enoque, não anula a sua precisão. Ou seja, aqui Judas, uma fonte que era familiar aos seus leitores, mas era uma fonte útil para confirmar o julgamento divino que viria sobre os ímpios. Ou seja, o que ele queria dizer? Que na segunda vinda haverá juízo sobre eles. Esse que era o ponto central. Aqui nós notamos na leitura do texto quantas vezes a palavra ímpios aparece, né? Ele fala
ímpios, ímpias, impiamente, ímpios, só nesse breve texto, quando nós observamos aqui, vou ler só esse trechinho aqui, fazer convite todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Olha quantas vezes ele repete essa palavra. Por que ele faz isso, meus irmãos? A repetição serve para enfatizar a perversidade daqueles homens. Uma ênfase, quando repete muito, ele está enfatizando. E ele descreve esses homens, mais uma vez, como murmuradores, descontentes. Meus irmãos, assim como Israel, no deserto, os israelitas incrédulos murmuraram contra o Senhor, esses homens também eram murmuradores, descontentes. Eram homens insatisfeitos com a vontade e a providência de Deus. Vivem reclamando, murmurando, descontentes. Além disso, o texto diz que eles andam segundo as suas paixões, o que também já foi mencionado, que eles seguiam as suas concupiscências, suas fortes paixões. O texto diz que a sua boca diz arrogâncias, né? Eles faziam ostentação deles mesmos, eram arrogantes, são arrogantes e também aduladores, interesseiros. Meus irmãos, quem sabe eles não adaptaram o seu ensino para se tornar mais agradável àquelas pessoas influentes a quem eles queriam tirar algum tipo de vantagem. Por isso que é perigoso a gente procurar somente aquilo que é agradável aos ouvidos, quando isso não é verdade. Tem pessoas que são assim, que vão procurar mestres que vão dizer aquilo que ele quer ouvir. Mestres que vão fazer vista grossa para o seu pecado. Mestres que não vão falar de arrependimento. Mestres que não vão falar de conversão. Mestres que não vão falar de renúncia. É interessante que muitos seguiam ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas muitos seguiam por diversos motivos. Tinha gente que queria encher a pança. Ele está multiplicando pães e peixes, vamos lá. Outros queriam, quem sabe, eram curiosos, que queriam ver milagres. Ainda outros queriam ver se ele ia falar alguma coisa errada, para já, vamos apedrejar esse aí. Mas, meus irmãos, existiam ali os verdadeiros também. Tem um episódio interessante, em que Jesus, ele está falando ali com os seus discípulos, tinha muita gente ali seguindo ele, mas a palavra ficou mais dura, exigiu ali renúncia, e aí a Escritura vai dizer que muitos deixaram de seguir a Cristo naquele momento. Eles vão dizer, duro é este discurso, né? Quem é que pode aceitar isso? Aí vão embora. Aí fica ali os discípulos, né? Aí Jesus vai perguntar, e vocês também não querem ir embora? Aí Pedro vai dizer, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, o verdadeiro discípulo, mesmo que o discurso seja duro, mesmo que a mensagem exija renúncia, mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que a gente tenha que dia após dia tomar nossa cruz e seguir a Cristo, nós sabemos que é esse caminho que nós devemos seguir. Nós não ficamos procurando simplesmente aquilo que agrada os ouvidos, porque a mensagem de Cristo muitas vezes é dura mesmo. Imagina, Jesus vai dizer o seguinte, se você não amar mais o seu pai, sua mãe, a si mesmo do que ama a mim, não é digno de mim. Se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. É um discurso que exige renúncia, é um discurso de entrega total, é um discurso de ter Cristo como de fato o Senhor e o Salvador da nossa vida. Exige tudo. Então não basta você procurar alguém que está falando paz, paz, quando não há paz, fazendo vista grossa para o pecado, dizendo que você pode viver de qualquer jeito, que não importa. Não é assim, meus irmãos. Então, é importante sim, nós procurarmos ouvir aqueles que falam a verdade, que expõem as Escrituras com fidelidade para nós. Esses homens, como aduladores interesseiros, dizem que as pessoas querem ouvir por motivos interesseiros, no lugar de proclamar a verdade. Eu pergunto, quantos hoje não fazem isso? É muito mais fácil você lotar um local, né, falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Você é lindo, você é poderoso, você é isso, aquilo, e não fala nunca de arrependimento, não fala nunca de lutar contra o pecado, nunca de santidade. Então,
a gente tem que tomar cuidado. Será que nós temos procurado ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos, mas que não é verdade? Fique sempre do lado da verdade das Escrituras. Meus irmãos, chegando aqui, nós notamos algumas características, então, do perfil dos adversários. E por esses frutos nós devemos fugir deles, fugir dos seus ensinos e batalharmos pela fé, que de uma vez por todas nos foi entregue. Aqui algumas reflexões para nós. Assim como devemos combater os falsos mestres, devemos valorizar aqueles que fielmente expõem o Evangelho em sua integridade. Lembra a gente observar o contrário? Eles expõem a mentira, a gente tem que batalhar isso. Mas aqueles que expõem a verdade, eu tenho que parar para ouvir, valorizar. Né? É triste quando a gente vê, por exemplo, uma escola bíblica dominical, que o pastor se preparou, vai expor com fidelidade o texto, aí os irmãos não vêm, não aparecem, né? Ou numa pregação expositiva, que de fato a Escritura vai ser proclamada em verdade, aí os irmãos não valorizam. É importante nós valorizarmos aqueles que estão expondo a verdade, nos expormos a ouvir as Escrituras, valorizarmos o fiel ensino da palavra de Deus. Além disso, valorize a sua igreja local, a oportunidade que você tem de aprender a Escritura com fidelidade. Valorize as reuniões da sua igreja, valorize aqui o culto, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos nas casas, em que a palavra está sendo transmitida com fidelidade. Apegue-se a isso. Valorize aqueles que têm ensinado você com fidelidade. Apegue-se a isso. E tome cuidado com os falsos mestres. Agora você já pode observar os seus frutos. Eu ensinei alguns deles aqui à luz da palavra de Deus para vocês. E aqui eu pergunto a você, para você refletir. Será que tem alguma influência, né, ruim sobre a sua vida? Algo ou alguém do que você precisa se afastar? Tem alguém, por exemplo, que está influenciando negativamente a tua vida? Pode ser uma amizade errada, um relacionamento errado, pessoas que estão te afastando dos caminhos do Senhor. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Quem tem influenciado a sua vida, até mesmo virtualmente? Quem são os canais que você segue aí no YouTube? Será que essas pessoas têm trazido uma influência ruim sobre a sua vida? Pense nisso. Pense nisso. Quem são os teus amigos? A quem você pede conselhos? Quem são as pessoas que têm algum tipo de influência sobre a sua vida? São pessoas tementes a Deus que estão te ensinando conforme a palavra ou estão te ensinando conforme falsos ensinos? Reflita, avalie a sua própria vida. E para nós concluirmos, meus irmãos, eu vou lembrar as 4 perguntas que nós fizemos aqui a respeito do perfil dos adversários, para ficar didático e você lembrar e conversar depois a respeito do que nós falamos aqui. Quem sabe você pode também, né, fazer esse estudo com uma outra pessoa, lembrar, refletir. Então fica aqui as 4 perguntas. Primeira pergunta: como Judas descreve os falsos mestres? Ele fala que eles contaminam a carne, os compara ali com Sodoma e Gomorra, eles eram imorais. Eles rejeitam o governo, assim como os anjos caídos, eles eram rebeldes. Eles difamam autoridades superiores, como os israelitas incrédulos, eles eram murmuradores e maldizentes, difamadores. Segunda pergunta: com quais personagens do Antigo Testamento eles se parecem? Caim, que foi desobediente, invejoso e assassino. Balaão, que levou outros à imoralidade, à idolatria por motivos gananciosos. E Corá, que foi rebelde e sofreu juízo divino. Terceira pergunta: com que figuras eles são comparados? Rochas submersas, nuvens sem água, árvores infrutíferas, ondas bravias do mar, estrelas errantes. E por fim, o que foi profetizado sobre eles? Juízo, condenação. Na segunda vinda de Cristo, os ímpios que falam impiamente, eles serão condenados. Aqueles que são murmuradores, arrogantes, aduladores, interesseiros e que seguem as suas concupiscências, serão condenados. O que é profetizado acerca deles é juízo.
Por isso é muito perigoso ouvir os seus ensinos, porque você não quer ir para onde eles estão indo. Você não quer ir para lá. Fuja do falso ensino, apegue-se à verdade. E mais uma vez, se hoje você está aqui, mas está longe dos caminhos do Senhor, venha para Cristo hoje. Só em Jesus Cristo há salvação, só em Jesus Cristo há vida eterna, somente em Jesus nós temos paz com Deus. Os falsos mestres são exemplos de quem nós não devemos seguir. O que nós devemos seguir é Cristo. Camine com Cristo, camine com o seu povo, busque crescer em santidade e integridade e vamos juntos para a cidade celestial, para a glória de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra que tanto nos ensina, tanto nos orienta, que também nos corrige, nos alerta e nos admoesta, que ela esteja gravada em nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, livra-nos dos falsos profetas e ajuda-nos a batalharmos diligentemente pela fé, para a honra e glória do Teu nome, que sigamos a Cristo rumo à cidade celestial. Em nome de Jesus, amém.